Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre a mini era glacial. Essa é a quarta live que a gente faz para explicar os fenômenos na Terra. Se você perdeu alguma dessas anteriormente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar tudo. Os movimentos da Terra e por que a mini era glacial se aproxima. Só para resumir aí, quem está achando que a Terra vai esquentar, vou resumir para você. Olha, a primeira live que a gente fez, a gente explicou através do pesquisador, engenheiro físico, especialista em partículas em biofótons, senhor Teodoro Gimenez, ele explicou para nós os raios cósmicos, a chegada dos raios cósmicos na Terra e a menor atividade solar. Então a gente ficou assim, tá, raio cósmico, uma coisa um pouco longe e tal. Mas quando ele começa a explicar a atividade solar e o impacto que isso traz na civilização, a gente já fala, opa, que o negócio está ficando complicado. A live seguinte, ele explica, através de todo o conhecimento que a ciência já produziu, o impacto dessas ondas moduladoras, dessas ondas que chegam do espaço, de todas as frequências luminosas e todas as direções. Ele explica, então, para nós o vulcanismo, os terremotos e o primeiro som que a Terra inteira ouve alguns anos atrás. Então, esse primeiro som é o nosso primeiro alarme da chegada da mini era glacial. Em seguida, ele vai explicar para nós sobre as correntes marítimas. Como as correntes marítimas, essa é a live 3, como elas afetam o clima para todos os seres humanos. E aí a gente já tem outros alarmes que a gente precisa ficar ligado. Então, como serviço de informação, preciso dizer que esta semana a temperatura na Terra do Fogo, em Ushuaia, continua nos seus suaves menos 2 graus. Até agora está tudo certo. Esse marcador ainda, tecnicamente, não foi acionado, porque parece que o relógio do tempo não é assim tão rápido como a gente está acostumado na questão de segundos. Mas para explicar um dos marcadores que deixa todos nós perplexos, o recuo das águas, eu convido Teodoro Gimenez para explicar para nós. Olá, Teodoro, como vai? Para explicar para nós como funciona esse marcador, o recuo das águas, e quais são as pesquisas na geofísica e na astrofísica que indicam para nós que a Terra vai esfriar e que nós precisamos, então, acordar, despertar desse teatro que estão fazendo diante de nós para a verdade que os governos já sabem. Teodoro, é com você. Olá a todos. Pois é, nós vamos hoje verificar a astrofísica na Terra. E a astrofísica é a aplicação das leis da física nos astros e, neste caso, na própria Terra. A astrofísica considera as leis da física imutáveis, assim como as leis da química, e também utiliza a geofísica e toda a gama de isotópica de isótopos para verificar o que aconteceu no passado na Terra. Nesse primeiro slide, vocês estão vendo uma coisa muito interessante que a astrofísica traz para a gente. E se refere a que a água, aquele copo de água que você está bebendo, na realidade veio antes, inclusive, de que o Sol existisse. Isto é, veio do espaço cósmico. Essa é a água que você está bebendo hoje em dia. Então, Uma coisa muito interessante. só para entender, a água que a gente bebe é muito antes do Sol, é isso? Então, existia água aqui antes? Eu me perdi, já começou a live, já me perdi na história. Não, na realidade é antes da criação da própria Terra, porque o espaço cósmico é considerado antes da Terra. Então, essa água já existia antes. Depois é que veio chegando no sistema Terra como um todo. Então, essa história de que existia essa água, o que está escrito no Gênesis, então, procede. Interessante, adorei, vamos embora. Desculpa interromper, vamos lá. A live hoje vai... Vamos lá. Bom, a outra coisa que nós temos e que a astrofísica nos traz
é sobre a última teoria das cordas, que diz basicamente o seguinte: no lugar de a gente entrar nas 11 dimensões dela, o que nós sabemos lá, como super resumo, é que todas elas vibram numa frequência específica para criar as dimensões que você e eu chamamos de altura, de largura, de profundidade e tempo. Muito interessante. Muito bem. Tempo e espaço. São as duas Isso. coordenadas dessa dimensão, tempo e espaço. As, tempo e espaço, na realidade, é como se fosse o tecido cósmico. Bom, agora nós temos realmente o início do relógio da Terra, porque nós vamos ver agora mesmo. E aqui nós estamos vendo o recuo das águas que aconteceu em agosto de 2017. Foi uma coisa incrível que a ciência tentou explicar, mas não explicou. A ciência falou que eventualmente os ventos fizeram com que as águas recuassem mais. E chamaram vento de 80 km por hora, o que é um absurdo. Como é que vento de 80 vai poder empurrar uma grande massa oceânica? Isso não. Você, como marinheiro, né? Você já Então, pegou ventos. estamos mostrando aí esse recuo. Teodoro, eu assisti essas explicações também na época, o que deixava muito surpresa, porque você, como um marinheiro, já pegou vento no mar, e até então a gente não tinha presenciado um recuo da água dessa magnitude, porque até onde eu me lembro foi do Uruguai de todo o litoral brasileiro, nós estamos falando de centenas de quilômetros, milhares. Olha só, nem furacões conseguem fazer isso. Então, essa explicação científica foi muito, muito pífia. Agora, se isso aconteceu no sul, principalmente no sul do Brasil, o que aconteceu, digamos, do outro lado do mundo? Aconteceu isso. Essas inundações aconteceram também em agosto de 2017, lá na Eurásia, principalmente na Índia, e vindo para dentro até para Bangladesh. Bom, o que isso pode significar é o que a gente vai ver. Então, Mas peraí, deixa só um instantinho. Ao mesmo tempo porque essas informações, assim, na época, não lembro delas estarem correlacionadas. Eu acredito que o único informe que saiu sobre essas informações foi do Centro Tecnológico Zigurates, porque o resto todo falou que ventou aqui, mas essa correlação entre o movimento desse recuo das águas na América do Sul, a água, então, foi para outro lugar, porque para algum lugar que foi, e isso você está me dizendo que foi na Índia. nós não estamos dizendo exatamente isso, mas há uma correlação que nos leva a pensar que, na realidade, houve digamos, na América do Sul, um levantamento de toda a plataforma continental, como se a Terra tivesse se inclinado. Mas Sim, isso nós vamos ver e, logo mais à e frente. essa inclinação, assim, em 2 dias a gente tinha. Eu me lembro que começou no começo de agosto e de repente foi indo, em 2, 3 dias a água tinha recuado em vários lugares, em toda a costa. Então, na verdade, um movimento até muito rápido, por tamanho, né, da placa. Sim, não há dúvida. Para o tamanho de toda a massa de terra, na realidade, nós estamos considerando, sem dúvida. Muito bem, nós já vamos entrar nisso, mostrando isso no mapa da Terra como um todo. Agora, uma coisa muito interessante que eu quero mostrar é sobre as fantasias do Ártico sem gelo. E essas fantasias, na realidade, derreteram porque a massa de gelo marinho cresceu de modo impressionante, como está sendo mostrado em março de 2018. Nesses relatórios
de câmbios climáticos. Agora, o que aconteceu no norte? No norte nós temos os esquimós, principalmente a tribo Inuit, que habita as regiões do Canadá, dos Estados Unidos e da Groenlândia. O que eles ficaram falando naquela época, inclusive para nós? Eles falaram que a Terra mudou, a Terra inclinou, segundo eles, balançou para eles para o norte. Veja bem, eu estou falando de que, de repente, a Terra inclinou e criou esse recuo do mar, e lá para o outro lado, para o norte, na realidade, parece que a Terra também inclinou um pouquinho para dentro. A América do Sul levantou, houve recuo e lá houveram inundações, e os Inuits, que habitam essa região, aqueles esquimós, alertaram a NASA dessa forma, dizendo: olha, a Terra mudou, inclinou, balançou para o norte. Muito interessante, mas... Espera só um instantinho, deixa eu só aqui. Então, uma das coisas que eu estou percebendo a grande mídia sempre mostra para nós os mesmos lugares sendo derretidos, diz, está derretendo a geleira, os negócios vai derreter todo, mas o que você está me dizendo é que no Ártico está aumentando os gelos, ou seja, onde eles medem, derrete, só que o que acontece em todo o Ártico é uma maior geleira. Então, essa é a primeira guerra de informações que a gente está vendo, então. Sim, tudo o que eu estou mostrando aqui são pesquisas independentes, mas muito verdadeiras. Pesquisas independentes de organizações de governo. Agora, Teodoro, a gente está com... Hoje, a internet... Nós temos aí exatamente o que a astrofísica nos traz, que existem os chamados ciclos de Milankovitch. Esses ciclos... Teodoro, a gente perdeu você uma das explicações. 100 mil anos. Teodoro? Um movimento de... Oi? Nós perdemos aqui, a conexão falhou 1 minuto. Nós perdemos um pouco a conexão. Você poderia repetir o que quer dizer essa tela que está agora que a gente está assistindo? Sim, eu comecei. A astrofísica nos diz o que a ciência hoje aceita como mais certo, embora possa ter algumas diferenças nos tempos. E são exatamente os ciclos de Milankovitch. Os ciclos de Milankovitch que causam as glaciações, segundo a ciência nos fala, são 3. O primeiro é a excentricidade num ciclo de 100 mil anos, ou seja, a Terra passa de um ciclo elíptico para um ciclo mais perto do circular. Esse é um dos ciclos. O outro ciclo, que hoje nós temos muito mais certo para 920 anos. Cortou um pouquinho. Você falou que, de acordo com as pesquisas na Terra, existem 2 ciclos, que é a diferença entre ser mais elíptico e mais circular é o que eles chamam de ciclo de Milankovitch, é isso? Essa diferença de excentricidade? Na realidade, são 3 ciclos. O primeiro ciclo é da excentricidade, que é um ciclo de 100 mil anos. O outro ciclo é o ciclo de precessão, que nós hoje temos uma conta mais exata de 25.920 anos. E o outro ciclo é o ciclo de modificação do eixo da Terra. Em português, o pessoal entende o que é o tilt, ou seja, o eixo da Terra faz um tilt num ciclo de 41 mil anos. Muito bem, vamos ver. Só um instantinho, um tilt quer dizer assim, eu tenho aqui, eu tenho o que eles chamam da Terra bola, e ela faz um balancinho assim, é isso? Esse ciclo, na realidade, está dizendo que o eixo da Terra, teoricamente,
muda a inclinação de 21,5 para 24,5 graus. É isso. Muda a inclinação de uma bola em relação a quê? Muda em relação à eclíptica. Nós temos que entender isso aí. A pergunta Sei. foi boa, porque sempre nós, para qualquer movimento, temos que ter um referencial. O referencial é a eclíptica. Muito bem. Vamos continuar e vamos mostrar. Esse é aquele ciclo que eu mostrei de 100 mil anos. Nesse caso, o Sol estaria num dos focos da elipse. Esse aqui é um foco. Movimenta. Vamos Teodoro, ver como é que ficaria Teodoro, isso cortou um minuto aqui. Você está dizendo, então, que no que diz a ciência hoje da Terra, a partir do conhecimento que elas têm, existe um movimento. Então, ora o Sol está mais perto ou a Terra está mais longe do Sol, considerando como um movimento heliocêntrico, é isso? É porque cortou aqui. Sim. Considerando que o movimento é heliocêntrico elíptico. Eu vou mostrar isso daqui a pouco na Terra convexa. Certo, porque agora, como a gente está no meio da guerra de informações, a gente já tem que, para todas essas pesquisas, considerar no que diz um lado do mundo que vê a Terra como uma bola e outra grande parte da população que já entende a Terra como uma Terra convexa. Então, como ficam essas teorias, ou esses estudos, diante desses dois movimentos, dessas duas visões de mundo e pesquisas muito diferentes? Por favor, pode prosseguir. Sim, vou mostrar os 3 ciclos de Milankovitch na Terra como a maioria considera, na Terra bola. E mais tarde eu vou mostrar esses mesmos movimentos na Terra convexa. Então, esse primeiro ciclo é o primeiro ciclo elíptico e circular, que tem um período de 100 mil anos. O outro ciclo é o ciclo de precessão. Esse ciclo de precessão, bom, é como se nós tivéssemos um eixo de um peão, o peão está rodando e o eixo do peão, então, faz, num plano acima, esse movimento de uma circunferência. Esse é o movimento de precessão. Esse movimento de precessão, que tem em torno de mais de 25 mil anos, na realidade é uma coisa muito interessante que nós sabemos. 11 mil anos atrás, a estrela para a qual apontava o norte não era a estrela polar, mas a estrela Vega. E daqui a outros milhares de anos será outra estrela. Vamos verificar o que significa isso na Terra convexa. Bom, esse movimento é devido, teoricamente, inclusive à órbita da Lua e outros astros que estão sempre em contato na distância com o Sol. Voltando aqui, uma coisa interessante é que esse movimento de periodicidade elíptica e circular é devida a dois planetas, segundo nos diz a ciência. Um que está muito perto da Terra, que é Vênus, e o outro que está mais longe, está depois de Marte, que é Júpiter, mas que tem uma grande massa que influencia esses movimentos da Terra. Então, ora Vênus puxa de um lado, ora Júpiter puxa do outro lado. Entendi, por interações magnéticas com a massa que eles têm, é isso? Hoje nós estamos indo para a interação magnética. Na realidade, a ciência está explicando isso como interação gravitacional. Muito bem. Agora, nós vamos ver o outro movimento que eu me referi, que seria o tilt, que seria realmente a mudança de graus em que o eixo da Terra modificaria de 21,5 para 24,5. Hoje nós estamos com essa inclinação em torno de 23,43, quase 23,5. Então, esses são os 3 movimentos
que o Sérgio Milankovic colocou muitos anos atrás, e aqui nós estamos mostrando exatamente a colocação ou a verificação desses ciclos em relação às glaciações. Aqui temos uma combinação de excentricidade, de obliquidade e de precessão, influenciando os períodos glaciares. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo, que esse gráfico aí dá uma tensão aqui, que eu quero entender a mini era glacial. Então, vamos lá. A linha de baixo, pelo que eu estou vendo aqui, é a temperatura, é isso, a glaciação. Quanto mais baixa a linha branca, mais gelo, é isso? Exatamente. Nós temos os picos significam as temperaturas mais elevadas, e os vales significam as temperaturas mais frias. Certo. E aí você tem a linha azul dizendo daquela elipse, que é o movimento de elipse para circular, é isso? É essa distância, considerando a Terra-bola, é isso? Considerando o heliocentrismo, é isso? Exatamente. Esse é um ciclo de 100 mil anos. Certo. Essa linha é azul. A linha verde significa a obliquidade, ou seja, a mudança do eixo de 21,5 para 24,5 graus. E a linha vermelha significa a precessão num período de 25.920 anos. O que é importante entender desses gráficos, e os cientistas se debruçaram muito tempo sobre isso, é que a combinação desses gráficos é que levam, então, às temperaturas na Terra e principalmente nas glaciações. Então, temos uma combinação aqui nessas colunas em vermelho, onde seriam as temperaturas mais elevadas, que está mostrando uma correlação entre esses 3 ciclos de Milankovic. Sendo que, no meio dessas colunas vermelhas, nós temos os vales, que está mostrando as glaciações. Dessa forma, então, é que a ciência acredita que esses ciclos de Milankovic influenciam as glaciações. Só para entender, assim, aquele recuo das águas que me impressionou muito, está de que lado dessa curva aí que eu estou tensa? Então, nós estamos aqui, isso aqui significa milhares de anos, né? 1000 anos, 200, até o ponto zero onde nós estamos. Essa obliquidade, que seria a mudança do eixo da Terra, que criou o movimento das águas, estaria aqui nesse ponto, num ponto de inflexão, que é o ponto zero, que seria o momento atual. Então, há um ponto de inflexão na obliquidade, segundo esses ciclos de Milankovic. E é aqui que nós estamos, então, identificando como um marcador exatamente esse recuo das águas pelo movimento de obliquidade, ou seja, no ângulo de modificação de 21,5 para 24,5. Alguma coisa aconteceu que criou isso. Espera aí, tem uma pergunta aqui, assim, dizendo assim, que o que nós estamos vivendo hoje é o último subciclo desse movimento de precessão, ou seja, o que nos espera agora é realmente a mini era glacial? Eles estão perguntando aqui para você. Olha só, eu falei, repetindo o que eu falei, ouvi subciclo. Na realidade, é a combinação desses 3 ciclos. Como você me perguntou o que aconteceu no recuo, eu mostrei a linha verde de obliquidade, que é a modificação do grau da Terra, do movimento do eixo. Isto é, se a gente colocar um palitinho, por exemplo, falando da Terra convexa, lá no que seria o norte, esse palitinho se mexeria. Espera aí, vamos fazer aqui uma demonstração aqui. Vamos dizer que seja isso aqui, a Terra, é isso? Eu ponho um palito aqui. É isso? Eu já vou chegar nisso.
Ah, ok. Chegar nisso, já vou chegar. Por enquanto, é só entender que o que falaram de subciclos, na realidade, é a combinação dos 3 ciclos. É isso que a ciência considera. Embora é muito importante entender que a equação do clima não é uma equação matemática exata. Nós procuramos, nas diversas áreas da ciência, os marcadores que estariam nos levando para a mini-era da qual estamos tratando. Muito bem. Continuando. Isso aqui seria, então, para entender um pouquinho esse movimento de precessão, um movimento de rotação, que cria esse movimento de precessão, e lembram que eu falei de nutação e bamboleio de Chandler na live anterior. É só para entender um pouquinho o que acontece. Eu queria entender também que essa marcação que toda a história da humanidade faz, essa obsessão pela estrela polar, quer dizer também uma procura desse eixo, é isso? Se vai para um lado ou se vai para o outro, é isso? Por que eles falam sempre da estrela polar? Sim, porque é o efeito da modificação do eixo da Terra que descreve um círculo num plano acima. Se a gente olhar acima do sistema Terra e colocarmos um plano, nós verificaríamos que o eixo da Terra realmente está descrevendo um círculo nesse plano. É isso. E sempre ao longo das eras, os homens, principalmente os sacerdotes, se preocuparam em verificar por causa dos equinócios e dos solstícios, que significava um melhor ou pior momento para a agricultura, para a alimentação. É por isso. E hoje nós, qual é a nossa estrela polar hoje? Eu me perdi aqui na história. Hoje, a estrela polar é a própria estrela polar. 11 mil anos atrás foi a estrela Vega. E daqui a outros milhares de anos será outra estrela. Muito bem. Agora, uma coisa importante que eu vou mostrar aqui, nessa Terra bola, é a questão de para onde está indo o norte magnético. Na primeira bola, nós estamos vendo que o norte magnético está se deslocando para o lado da Groenlândia. Na bola do meio, nós estamos verificando que o norte magnético está para o lado, teoricamente, da Antártica, mas principalmente para o armazenamento de água continental para o lado da Eurásia. Ou seja, o que estou querendo indicar, e isso aqui é uma coisa que não se conhece, que na realidade a influência no clima é pela maior ou menor massa de água que nós temos nessa latitude, principalmente nessa latitude a mais ou menos 45 graus, que abarcaria a Eurásia, principalmente o lado da Índia. É isso que estamos falando. Estamos falando de ganho de massa de água ou perda de massa de água nessa latitude, que é uma latitude norte, nessa latitude que eu falei. É isto que realmente influencia. Isto é pouco conhecido. Não é o eventual derretimento polar, nem da Antártida, nem do Ártico. O que influencia realmente, e isto foi encontrado pouco tempo atrás, através inclusive de cálculos matemáticos, que o que influencia é a quantidade de massa de água nessa latitude, e estamos falando dessa latitude da Índia, que passa também pela latitude norte da Europa e dos Estados Unidos. É isso que estou falando. Então, quer dizer que quando a mídia fala para a gente que derrete água no gelo e eles dizem que esquenta, eles podem continuar com esse discurso sempre, mas não é isso que modifica o clima. O que modifica o clima, o que a gente tem que prestar atenção, é onde tem mais água, onde estão as enchentes, onde que a água apareceu, que aí é o marcador para nós
da verdade, da glaciação, é isso? Esse é o ponto. Nossa. E esse é um ponto que somente há pouco tempo foi verificado pelo pessoal científico e é quase desconhecido da maioria das pessoas. Não é o gelo, é a quantidade de massa de água. Então, continuando, eu estou mostrando aqui de 2005 a 2011 que nós tivemos nessa área uma menor massa de água e de 2012 a 2015, tivemos nessa área uma maior massa de água. O que chama a atenção é que nós tivemos também, mais ou menos em latitude equivalente, maior massa de água também aqui na América do Norte, que seria na parte dos Estados Unidos e do Canadá. Mas há uma coisa que chama a atenção também nessa área da África. Teodoro, Então, nós perdemos a sua última observação. Tem mais água na parte do Canadá e da Eurásia, pelo que a gente está vendo, o que está vermelho no mapa, é isso? isso significa maior massa de água. Essa maior massa de água está principalmente aqui no continente entre a Europa e a Ásia, e principalmente nessa área que abarca toda a China, toda a Índia. E o que chama a atenção é que também, mais ou menos na mesma latitude, nós vamos mostrar isso na Terra convexa, nós temos também maior massa d'água nesse período, digamos, mais atual, de 2012 a 2015. Outra coisa que chama a atenção em relação à massa de água é nessa área da África. E o que aconteceu realmente é que houve chuvas intensas que mataram milhares de pessoas em agosto de 2017 em toda essa área que nós estamos mostrando e nessa área daqui. Então, isso tem correlação com o que a ciência nos diz atualmente, que a influência no clima, na realidade, é principalmente afetada pela massa de água nessas latitudes. Então, quando Muito bem. quando a gente viu esse recuo da água aqui na América do Sul, e nós vimos enchentes que desabrigaram 1 milhão de pessoas na Índia, a gente viu isso no Nepal, a gente viu na Índia, a gente viu Serra Leoa nessa época, e que exatamente foi ao mesmo tempo, assim, foi uma questão de dias. Então, quanto mais essa água ela foi para esses lados, foi esse marcador que hoje a gente enxerga como marcador, porque na época a gente estava no calor do acontecimento. Caramba! Esse é o grande marcador, o movimento das águas, que pode ser chuva, ou pode ser recuo, talvez não seja esse recuo, é o que você falou desse movimento da América do Sul, que os esquimós falaram que a terra lá balançou. Balançou principalmente na América do Sul, e a gente tem o conhecimento de que a América do Sul, como um continente inteiro, levantou do sul para o norte em torno de 0,2 graus, que é muito em relação ao sistema Terra. 0,2, assim, de forma absoluta, pode parecer pouco, mas em relação a todo o sistema Terra, ele é bastante significativo. O que aconteceu, o que estou mostrando, é que, além de levantar essa parte da América do Sul, é muito provável que esse balanço tenha atingido essa parte norte, que é o que vou mostrar na Terra convexa, mas aconteceu também de um tempo de chuva muito intenso. Então, as duas coisas podem ter se juntado. E significa que esse marcador de inclinação com a massa de água realmente estão nos dizendo alguma coisa. Bom, o relógio da Terra realmente iniciou para o lado da vinda de uma mini era glacial. Entendi. Muito bem. Eu estou mostrando aqui agora uma coisa muito interessante. 20 mil anos atrás, a última era glacial
esse seria um mapa na Terra bola da última era. E nós estamos vendo que na América do Norte e na parte Europa e Ásia é que realmente houve a glaciação. O que eu estou querendo dizer é que ao longo das eras, todas as glaciações primeiro começaram exatamente nessa latitude norte do sistema Terra. E o que estou dizendo é que é muito provável que isso vai acontecer de novo, nessa mini era glacial que se aproxima. Por isso Então, que olhamos o passado. O que aconteceu? Bom, recentemente, a mini era glacial, ou a era glacial de 20 mil anos atrás, que terminou 12 mil anos atrás, foi dessa forma. As glaciações aconteceram principalmente nas latitudes norte do sistema Terra. Nós estamos vendo aqui em relação à América do Sul que um pouquinho dessa glaciação houve ou aconteceu na Cordilheira dos Andes, mas nada que possa ser comparado com a América do Norte, Canadá e a parte da Europa e de Ásia nessa latitude. Por isso estou dizendo, bom, e parece que ao longo das glaciações a mesma coisa aconteceu. Então, podemos deduzir facilmente que a próxima mini-era, que estaria bem perto, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, a glaciação acontecerá principalmente nessas latitudes. E, de certa forma, essa latitude que nós estamos vendo aqui, da América do Sul e também da Austrália, serão latitudes mais preservadas. Muito bem, entendi. vejamos tudo isso. Eu queria só fazer uma pergunta. A gente viu esse marcador, que é esse tilt, esse movimento, que fez esse chacoalhar, que fez levantar a placa da América do Sul no... Ah, que interessante! Então, chegamos aí na Terra convexa. Eu queria entender, esse marcador, ele aconteceu, ele deve ter acontecido, então, há 30, 40 mil anos atrás, antes da última grande glaciação? Sim, exatamente. Ai, É que isso legal. que mostram os ciclos de Milankovitch, por isso é que eu mostrei esses ciclos. Então, na Terra convexa, o que aconteceu? Essa parte da América do Sul levantou como continente inteiro, e é provável, nós podemos imaginar o sistema Terra como um todo, pensando que se levantar aqui, vai abaixar aqui, mas pode não ser isso exatamente, porque um continente pode levantar como aconteceu na América do Sul e as águas recuaram, e eventualmente essas outras partes do sistema Terra não seguiram esse movimento. Mas o que chama a atenção é que se levantou essa parte da América do Sul e os esquimós falaram que nessa área do Ártico a Terra também balançou para o norte, para eles, seria aqui, para esse lado da Europa e da Ásia, né? Porque aqui Certo. nós teríamos Europa e aqui teríamos a Ásia, aqui teríamos a África. Então, o que aconteceu foi que essas chuvas torrenciais e as inundações aconteceram aqui. Aqui houve recuo das águas. As inundações aconteceram aqui. Chama muito a atenção porque isso foi praticamente ao mesmo tempo e foi em agosto de 2017. Muito bem. Eu me lembro porque, deixa eu só entender melhor, porque esse mapa, quando a gente olha, vê essas explicações e olha na Terra convexa, é muito mais simples de entender os movimentos da natureza do que na Terra de bola. Mas eu estou me acostumando com esse mapa aqui. Então, eu queria juntar com o que a gente viu na última live. Então, esse movimento que teve da placa da América do Sul se levantar, o norte, que é ali no meio, é isso? Você pode apontar onde é o Ártico? Onde estão os esquimós? Isso, estão aqui. Eles sentiram esse balançar, por aqui. Exato. E aí, do outro lado,
a gente tem as enchentes. Então, é muito mais fácil de entender esses movimentos que você explicou de Milankovitch nessa terra convexa do que na terra de bola. É mais simples, pelo menos, de visualizar. Exatamente. Então, vamos ver os movimentos de Milankovitch nesta terra convexa. Ok. Suponha que você coloque um palito aqui, onde seria mais perto do Polo Norte. Se levantar aqui, na América do Sul, então o eixo da Terra se mexeria para lá, não é isso? Certo. Um movimento de inclinação. Então, é fácil mostrar aqui na Terra convexa, e esse movimento seria a obliquidade, o ciclo de Milankovitch, que tem a ver com a graduação do eixo da Terra. Agora, uma coisa interessantíssima aqui é como seria o ciclo de Milankovitch em relação ao movimento de excentricidade e circular da Terra, mostrada, ou no sistema Terra, mostrada no sistema bola. Como é que isso aconteceria na Terra convexa? Bom, na Terra convexa, o movimento do Sol seria um movimento desta forma circular, desde as latitudes mais baixas para as latitudes mais perto do que seria o Polo Norte. Então, o que estamos falando é que esse movimento elíptico do Sol se processaria dessa forma e haveria uma modificação da elipse para o circular nesta forma de circulação do Sol. Há que considerar também que a Terra não é perfeitamente circular. Então, há uma distorção da elipse e da parte circular nesse movimento do Sol. Ou seja, não seria a Terra que estaria se movendo em torno do Sol, mas o próprio Sol se movimentando nas diferentes latitudes em torno do sistema Terra. Isso explicaria melhor os movimentos do analema solar? Exatamente. Isso explicaria realmente o movimento de analema solar. Isso implicaria em que o Sol tem esse movimento circular também, se mexendo dessa forma, se mexendo para cima, para baixo e também para os lados. Assim como no movimento de nutação e bambolê de Chandler em relação ao movimento de precessão. Então, desta forma, nós conseguimos visualizar o movimento do Sol em torno da Terra convexa. Ok? Ok. Ok assim, né? Descabelado agora, né? Porque cada live que passa, a gente vê que a Terra está dizendo para nós que vai esfriar, que essa mini era não é uma questão assim, tipo, eles adoram falar que é teoria, né? Não, não é teoria, é fato. Você viu, tá em toda, basta dar um Google aí que você vai ver a água movimentando de um lado e enchente do outro em questão de dias. Foi no dia 13 de agosto, outro no dia 17 de agosto. E esses fenômenos acontecendo na nossa cara e a grande mídia dizendo que vai esquentar, porque eles mediram só, eles têm um marcador. E você está dizendo para a gente outros marcadores muito mais pertinentes com a realidade que a gente vive. Eu estou chocada, porque a mini-era não é uma brincadeira, porque quando você começa a falar de raio cósmico e tal, um negócio mais longe, atividade solar, mas dessa vez nós vimos as fotos dos barcos, nós realmente estamos diante dessa era glacial e que rapidamente se aproxima. Existe um marcador, existe algo mais que diga assim, gente, é amanhã? Como que é, assim, porque eu sei que na Terra, né, passar 3 anos para esse ciclo é condizente com o tamanho da onde a gente vive. Mas existe um outro marcador, algo que possa dizer o alarme é esse definitivo? Não, o que nós temos são perseguindo esses marcadores dos ciclos de Milankovitch, é que nós estamos mostrando o que vem no futuro que pode ser imediato. E nós vamos falar se nós vamos ter sinais
na próxima live, que é uma coisa que você está perguntando. Na próxima live, nós mostraremos um marcador que eu consideraria definitivo sobre a próxima mini-era glacial. Agora, faltou determinar aqui, se nós colocarmos um palito aqui no norte em relação ao movimento de precessão, esse palito mostraria aqui, num plano acima, exatamente um círculo, que seria movimento de precessão. Dessa forma, nós teríamos os 3 movimentos do ciclo de Milankovitch na Terra convexa. Agora, uma coisa interessante é aqui em relação, lembra os pontos de inflexão da fita transportadora oceânica? Claro, da última live, sim. Sim. Então, nós mostramos que aqui tem um ponto de inflexão, aqui tem um outro ponto de inflexão, e aqui temos 2 pontos de inflexão. Se isso aqui for a Inglaterra, então, essa corrente do Golfo, que vai para o norte, ele tem um ponto de inflexão aqui, passando entre a Inglaterra e a Europa, levando um clima mais templado para toda a Europa, tendo um ponto de inflexão aqui no Atlântico Norte, ou a corrente viraria antes da Inglaterra, tendo um ponto de inflexão antes. Significaria um clima mais frio para essa parte norte e para a Europa. Um marcador que poderia ser muito interessante é que atualmente a fita transportadora oceânica está se virando antes da Inglaterra, não é? Desta forma, tendo um ponto de inflexão antes e vai criando um clima mais frio na Europa. Agora, eu vou complementar isso com alguma coisa. Vocês sabem que o afélio, o ponto mais longe do Sol da Terra, aconteceu em 4 de julho, e isso quando se tem um verão na Europa, nos Estados Unidos, mais templado, significa glaciação. Exatamente o que está acontecendo agora. Peraí, Teodoro, só um instante, deixa, só um instantinho, peraí, vamos ajeitar aqui a apresentação. É em português, vamos só contextualizar para quem está chegando aqui e não assistiu à corrente marítima. Então, existe uma corrente, uma fita de transporte oceânico, que quer dizer temperaturas quentes e frias da água e junto com a salinidade. Essas fitas que transportam, você pode mostrar outra vez aqui nessa terra, para que eu possa entender por que esquenta e esfria e entender o afélio. Vamos só voltar um pouquinho, isso? Bom, você está querendo falar da fita transportadora oceânica? É só para contextualizar, para quem não assistiu, essa fita, ela chega até em cima na Inglaterra, só para eu poder explicar melhor, e para eu poder entender as temperaturas que aconteceram nesses últimos verões na Europa. Você pode só rapidamente contar? Bom, nós mostramos que existe uma corrente mais fria e mais profunda e também uma corrente mais quente e mais superficial ao longo do sistema Terra, dessa forma. Certo. Essa corrente, o que foi mostrado na Terra Bola é que aqui, para o lado do norte da África, ela viria aqui, viria pelo sul da África, subiria aqui, passaria pela América do Sul e aqui pegaria a corrente do Golfo mais quente, né? E ela teria um ponto de inflexão, ou seja, viria daqui do mais frio, se transformaria em mais quente e aqui entre a Inglaterra e a Europa, essa corrente do Golfo mais quente, que é a continuação dessa corrente fria que veio pelo sul da África, passou pela América do Sul, passou pelo Caribe e pegou a corrente do Golfo, essa corrente mais quente, mais superficial, teria 2 pontos de inflexão aqui em cima, que seria passando aqui para o Mar do Norte
entre a Inglaterra e a Europa, e aí mergulharia. Então, isso aí diria que seria um clima mais templado na Europa, ou então essa corrente mergulharia antes da Inglaterra, e, nesse caso, esse clima da Europa seria mais frio. Então, um dos marcadores atuais é que provavelmente essa corrente teve um ponto de inflexão antes da Inglaterra, no sul da Inglaterra. E por isso Então, os invernos, nesse último inverno, foi tão forte no norte dos Estados Unidos e na Europa? exatamente. Esse é um ponto. O outro ponto é o que eu falei. Agora, no dia 4 de julho, teve o ponto, o tempo mais afastado, o afélio do Sol em relação à Terra. E aconteceu que também o verão, na latitude norte, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é um verão mais templado. Isto é um Templado é o quê? menos quente. Ah, Então, isso aconteceu agora, e esse marcador significa uma mini era glacial. É isso que aconteceu. Então, temos vários marcadores agora que estão nos levando a isso, que é o foco da nossa apresentação como um todo. Quais são os marcadores da próxima mini era glacial? Muito bem. Então, nós colocamos uma série de eventos que estão nos dizendo, sim, vamos ter uma mini era glacial. Ok. Isso aqui eu coloquei simplesmente para verificar um pouquinho a Terra convexa, mas chegamos no final. Agora, a próxima live poderia ser sobre um sinal específico para essa mini era e quais seriam as latitudes e longitudes mais templadas, ou seja, com menos frio. Ok? Então, está combinado. Eu queria só perguntar, dá tempo de comprar roupa de inverno? Nós estamos assim, é tipo semana que vem? Ou dá tempo ainda da gente se preparar um pouco mais? Não. Pelo que você está olhando. Olha, em relação ao tempo, eu diria que está perto, mas ainda dá tempo para se preparar bastante. Ou seja, eu colocaria aí um tempo mínimo de 2 anos. Mas significa bastante rápido esses 2 anos, não é isso? Então, dá tempo de se preparar. É isso que também nós poderemos falar. Quais são as providências que podemos ter para a gente se proteger, dependendo da latitude onde a gente estiver? Então, tá ótimo, porque pelo menos vão destrancar a gente de casa, a gente vai se encontrar e vai programar tudo o que a gente precisa, então, fazer para sobreviver a essa mini era glacial que, pelo visto, o relógio da Terra já acordou faz tempo. Basta que nós agora compreendemos. Teodoro, eu agradeço muito. Fica o convite, então, para uma próxima live, onde você pode explicar para nós sobre esses outros marcadores, esse relógio, esse despertar que está acontecendo. Eu agradeço a todos a participação e nos encontramos, então, em breve. Existem outras perguntas depois que a gente vai responder sobre esses movimentos da Terra. E fica aqui o nosso convite, o nosso muito obrigada por hoje, por essas explicações. Teodoro, se você quiser se despedir. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E então, na próxima live, nós vamos entender ainda mais esses marcadores da Terra para a mini era glacial. Até mais.